Bom, eu vou iniciar capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Eu sempre digo que o Evangelho é aquele livro que todos os capítulos têm um ensinamento profundo, um mais que o outro. Se nós nos dedicarmos a estudar o Evangelho, eu acho até que a gente não precisa mais nada, porque cada capítulo especialmente fala para a gente o que a gente precisa saber. E o item 5 fala sobre inimigos desencarnados. Aí a gente para pensar, mas que coisa, eu não tenho inimigo, gente. Eu tenho os vizinhos que eu gosto, a parentada, tem um outro que a gente não gosta muito, mas não chega a ser inimigo. Não é verdade? Quando muito a gente tem uma certa animosidade, mas nada que faça com que a gente possa falar, é meu inimigo. Só que quando a gente tem essa atitude, esquece que somos espíritos eternos, que se não achamos ninguém com tanto ódio hoje, com certeza trazemos inimigos de outras vidas. Hoje eu, Leia, sou uma pessoa muito melhor do que eu fui na minha última encarnação. Certeiramente a minha próxima encarnação eu serei melhor do que hoje, porque a gente progride, a gente passa a ter mais conhecimento, e o conhecimento abre a sua cabeça. A gente deixa de pensar em coisas pueris, em coisas que não interessam, não é verdade? Então uma encarnação, a próxima sempre faz com que a gente seja melhor do que a atual. Então hoje, se eu não fiz aqui no nosso mundo material tantos inimigos, certeiramente eu trouxe esses inimigos lá de trás, desencarnados. Eu não consegui fazer com que eles viessem comigo com essa vestimenta para caminhar no planeta. Mas eles vieram, porque espírito anda, gente, até voa, né? Então eles estão por toda parte. E esses inimigos desencarnados aprontam e muito, né? Então, nas nossas inúmeras encarnações, a gente topa na nossa caminhada da perfeição com esses espíritos que, por um motivo ou outro, a gente se desentendeu. Hoje, quando eu me desentendo, até peço desculpa, né? Nós já estamos melhores nesse sentido mesmo, mas nem sempre foi assim. O nosso orgulho e vaidade ainda não permite que essa briga acabe. Não permitia que acabasse, né? E infelizmente o tempo passou, eu não pedi perdão, eu morri, eu voltei e o inimigo ficou lá, me esperando. Então, essa inimizade que surge, ela é originária da confiança traída, do colapso de amores, né? Que às vezes vão até além da vida material. Então os meus inimigos não são aqueles que eu tive uma briguinha pueril, são brigas maiores, porque como eu disse, hoje eu estou melhor, mas eu já fui até selvagem, né, gente, como vocês. Então as brigas foram mais sérias, aquele que eu matei na encarnação passada, aquela que eu destruí, aquele outro que eu destruí a família. São espíritos, alguns muito bons, me perdoaram, mas alguns ainda não têm a maturidade suficiente para me perdoar. Então eles vêm até mim cobrando. Eles querem uma atitude, eles querem que eu peça perdão. Então as vítimas desse nosso orgulho, do egoísmo, eles transportam para o futuro as lembranças do nosso passado tortuoso, porque a gente não soube resolver na época. Se a gente aproveitasse a encarnação presente para se conciliar com os inimigos, como Kardec falou lá atrás, seria uma maravilha, mas a gente não faz isso. Eu não consegui me conciliar. E eu voltei dessa vez e trouxe essa turba de gente atrás de mim. E vocês com certeza também, né? Um grande desastre é quase sempre a soma de pequenos descuidos. Devemos policiar modos e frases que exteriorizamos
sem ferir ou condenar ninguém. Mas quantas vezes a gente não fala, a gente não faz, não fala e não faz coisas sem sentir? Quantas vezes você ofende uma pessoa, alguém chama você e diz, pô, você precisava falar desse jeito, você não se tocou, é a sua maneira de ser. Eu não quis ofender, mas ofendeu. E talvez essa pessoa seja muito mais sensível do que eu penso. Então o pouco que eu falei se transformou num monte para ela. Aí hoje eu faço isso, daqui mais um ano eu faço isso. Vai juntando. São pequenos nadas, às vezes, que formam um tudo, né? O ódio pode transpor o túmulo, sem a mínima dúvida disso, né? O inimigo desencarnado é, portanto, alguém que a gente ofendeu em vidas passadas. São esses que vêm procurar a gente para que nós nos retratemos com eles. E às vezes a retratação pura e simples não adianta, porque ele, na condição que ele está, ele não consegue ainda perdoar. Então, mesmo que eu peça perdão, ele não aceita. Surgem assim os casos de obsessão por parte de espíritos que querem nos infligir dor para que possamos conhecer a sua dor. Então seria também até muito fácil se de repente eu conseguisse me comunicar com esses espíritos, meus inimigos, e pedisse perdão. Acontece que às vezes o ódio se arraiga tantos anos, ele fica tão dentro de você que você não consegue extirpar de uma vez. Então, mesmo que eu peça perdão, ele não aceita, porque o ódio foi juntando, foi crescendo, foi amalgamando, e aí não adianta eu pedir o perdão, ele não aceita. Ele vê em mim, não uma pessoa que o machucou, mas um monstro que não merece perdão. Ele quer me ver sofrer. Todos aqueles espíritos imortais e imperfeitos como nós, que no perder dos milênios nós fomos alimentando ódios e rancores, aparecem em nossa jornada como nosso inimigo desencarnado. Entendem? Então nós não adianta dizer, eu só tive uma encarnação. Não pode ser alguma. Nós somos espíritos imortais, eu não sei quantas encarnações nós já tivemos e quantas teremos. Estamos aqui caminhando em favor da nossa evolução. Mas se cada um de nós olhar para dentro de si, a gente vê que nós ainda somos tão pequenos que a gente trava a própria evolução. A gente briga no trânsito, a gente se mata por causa de dinheiro. Não é verdade? A gente não entende as pessoas. Às vezes até dentro da nossa casa nós temos conflitos imensos. Então, é só olhar para dentro da nossa vida que a gente vê que ainda precisamos de muitas vidas para tirar tudo que nós temos de ruim e colocar no lugar tudo que nós temos de bom, que podemos ter de bom. Vamos reencarnando, formando um exército de inimigos, colocando-os no canto da consciência, porque eu não lembro o que eu fiz. A gente tem o véu do esquecimento quando vem para a Terra. É a sabedoria divina que faz isso com a gente. Você já pensou se eu nasço, cresço e caso com aquela pessoa que me estuprou e me matou? Como é que eu vou viver com um camarada desse? Aí eu esqueci. Eu não tenho mais nada de lembrança nesse sentido. Eu vim com ele para quê? Para perdoá-lo. Para nós dois trilharmos o caminho juntos. Às vezes ele vem como meu filho. Deus tem a sabedoria máxima. Tudo que ele faz é perfeito. Nós é que fazemos errado. O sentimento de animosidade característico desses espíritos inferiores ressurge em forma de angústia, de ressentimento. E esses inimigos procuram se desforrar daqueles que os afligiram e que permanecem encarnados, surgindo assim as vinculações psíquicas com os antigos desafetos. Quantas pessoas procuram um centro espírita obsidiadas? A vida não vai mais para frente, parece que está ficando doido, tem milhões de pensamentos, é uma tristeza sem fim, quer matar todo mundo. É um ser obsidiado.
Quem que faz essa obsessão? Aquele inimigo que não consegue perdoar. Mas então todo mundo vive assim? Não. Nós temos inimigos, mas nós temos as nossas defesas. E nós temos que aprender a usar essas defesas. Porque senão todo mundo, nós vamos nos tornar um grupo de zumbis na Terra, não é? Então aqueles que são obsidiados são esses que abrem a guarda, que descem o teor vibratório, que não fazem oração, que não gostam da vida, que não levantam de manhã e agradecem a Deus pelo dom da vida. Essas pessoas se blindam. Se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, a minha fé me ajuda, a minha fé me salva. Eu tenho inimigos, mas eu tenho que saber como lidar com eles. As minhas atitudes vão me ajudar muito. A minha caridade, minhas atitudes na caridade, olhar para o meu irmão com benevolência e entender o problema alheio, tentar dentro da minha casa, sabendo que eu tenho espíritos que são amigos e espíritos que vieram para me tentar. Usar do equilíbrio. Tudo isso forma uma blindagem contra os meus inimigos, né? Desculpa, uma coisa aqui não é fácil. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência através das obsessões, foi o que eu acabei de falar. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao derredor. Se devemos usar a benevolência com os inimigos encarnados, da mesma maneira, nós temos que usar essa benevolência com os desencarnados. Nós temos que orar por eles. Nós temos que pedir perdão. Eu não sei quanta coisa de ruim eu fiz. Eu só sei que eu posso pedir perdão de coração aberto. Isso vai ajudar quem? Muito mais a mim do que a eles. Brigas que muitas vezes começam por motivo fútil podem se arrastar por milênios. Muitas vezes nos sentimos injustiçados pela obsessão da qual a gente a gente sofre. Mas a gente esquece que tem culpa disso, né? O que a gente tem que fazer? Sabemos que a obsessão é um sistema complexo de sintonia e afinidade, porque se você não tiver sintonia e afinidade com o seu inimigo, ele não vai chegar perto. A gente vai à casa espírita tentar resolver essa questão, e quando saímos dela, todos os sintomas voltam, não é verdade? A gente vai à casa espírita, ouve a palestra, toma o passe, tá tudo bem. Quando sai daqui, volta tudo. Simplesmente porque quando estamos dentro da casa espírita, somos envolvidos pela atmosfera de paz, de harmonia. Mas quando a gente sai, a gente volta a pegar o saco de problemas que a gente deixou lá na porta e começa tudo de novo. Aí não tem harmonia que resista, né? Quando voltamos à nossa vibração normal, aquele inimigo que ficou à espera, ele falou, pronto, agora é só voltar tudo ao que era. E pronto. Ele se aposta novamente. É a obsessão continuando o seu caminho. Aí ele volta de novo, da outra vez vai fazer a mesma coisa. Enquanto ele não aprender a dominar o seu teor vibratório, a se sintonizar com espíritos melhores, ele não vai conseguir nada, né? E como a gente muda isso? O primeiro passo é a mudança da sintonia, né? Mudança de pensamento, ou seja, tentar melhorar os nossos pensamentos. Se são nossos vícios que eles se identificam conosco, a gente tenta mudar aos poucos. Então eu tenho um inimigo que gosta de beber, gostava, né? Eu vou lá beber com ele, vou tomar pinga, cerveja, seja o que for, para essas emanações satisfazerem a ele? Posso, eu tenho que mudar os meus hábitos. Se é através dos vícios que eles me reconhecem, se eu tirar esses vícios, fica um pouco melhor para a minha situação, não é verdade? Não podemos jamais esquecer que somos todos filhos do mesmo Pai. Ele está no comando de todo o universo. Só somos infelizes quando nos afastamos dessas leis,
E se sofremos a obsessão, é que em algum momento da caminhada nós saímos do caminho do bem. Em algum momento nós abrimos a guarda, descemos o nosso nível vibratório e aí fomos pegos, né? Devemos resgatar esse passado que nos bate a porta, mas ao mesmo tempo tentar construir o futuro, sabendo que a gente tem o apoio total e irrestrito do Cristo. Porque quando a gente tem boa vontade, Cristo está sempre junto conosco, né? Ele ouve nossos pedidos, sabe quando queremos realmente mudar, porque a gente até pode enganar a sociedade, mas nunca a Cristo, né? É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da vida na terra, né? Integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Enquanto não nos reconciliamos com os nossos inimigos, a gente jamais vai caminhar na senda evolutiva como deverá ser. A gente dá 2 passinhos, cai e volta. Então vamos abrir nosso coração e nosso cérebro. Nós reconhecemos a verdade, nós temos inimigos. Por quê? Porque somos espíritos eternos. Trazemos todas as experiências passadas. Nem todas foram boas, por isso que a gente está aqui ainda. Vamos começar a aprender, vamos elevar o nosso teor, vamos fortalecer a nossa fé, vamos pedir perdão diariamente por aqueles que a gente fez alguma coisa, pedindo pela nossa ignorância, porque na época nós éramos ignorantes. Hoje não, eu tenho condição de entender, então suplica o perdão, por que não? A humildade é a maior virtude que nós podemos ter. Devagarinho, a cada encarnação, nós vamos deixando de lado esses inimigos, fazendo deles amigos, porque muitos vêm com o filho, com o marido, com a esposa. Com o tempo, nós chegamos ao final da caminhada. Vai ter inimigo? Claro que não. Vamos ser uma fraternidade total. Muito obrigada. Fora quer fazer. Vamos fechar os nossos olhos. Sentar confortável. Aproveitando, como eu sempre digo, esse ambiente tão gostoso, de tanta paz e harmonia que nós temos aqui no centro, para que a gente possa abrir o nosso coração para agradecer profundamente por aquele que nos deu o dom da vida, agradecer por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele já nos deu, e pedir a Ele que nos fortaleça para que a gente possa continuar a nossa caminhada, para que a gente possa deixar de pouco a pouco os nossos defeitos, conseguindo algumas qualidades, desenvolvendo esse amor para o qual nós fomos feitos em favor dos irmãos, em favor da humanidade. Agradecer sempre a Deus